Salve, salve carteiro, salve, salve carteira. Vamos aí para uma Deck Tech gameplay, certo? Com os tubarões da Orla. Estão de volta, só que dessa vez no Explorer, né? Formato que eu não conheço muito. Então, já me perdoem aí se algumas cartas estiverem fora de lógica, né? Do formato, porque eu tô meio que testando muita coisa também para me preparar aí, treinando para o play-in que vai rolar esse fim de semana. Então, inclusive, se você quiser, né, e puder também comentar alguma dica aí, alguma sugestão de carta que realmente seja boa para esse deck, que combine bastante, que nos seus testes tem dado certo. Então, fico aí à disposição para qualquer tipo de conselho, de dica, beleza? Bom, vamos começar com o Invocador das Brumas. É, carta extremamente forte, né, contra a Fênix, que eu tô vendo que vem aparecendo bastante, contra Reanimar em geral, né, uma carta que meio que burla essa questão das criaturas que vão entrar em jogo sem ser conjuradas, que não sejam fichas, beleza? Bem interessante. Aqui eu tô dando preferência a usar esse tambor de folhas vernais, né, não só por ser uma fonte de mana, beleza? Correção também, mas pelo fato da habilidade ativada exigir que eu vire um tritão, né, que eu controlo. E aí agora vocês vão entender por que eu estou jogando com essa carta. Vi no canal, não vou lembrar agora o, o produtor, né, que estava testando com o tambor de folhas, mas assim que eu recordar eu coloco os créditos aí na descrição, beleza? E o que é que acontece? Eu estou usando essa carta justamente por conta de uma outra carta, né? Por conta desse encantamento novo, né? Da peregrinação à raiz profunda. Porque toda vez que eu virar um ou mais tritões que eu controlo, que não sejam fichas, beleza? Tem esse pequeno grande detalhe aí. Eu vou criar uma ficha de tritão azul 1/1 com resistência à magia. Então a ideia é sempre ter algo, né, que faça com que eu vire tritões. Então, lógico, naturalmente, quando eu atacar com algum tritão, né, essa habilidade vai para a pilha uma vez, beleza? Então, para cada vez que eu virar um tritão, por algum efeito, beleza? Eu vou fazer uma ficha de tritão azul 1/1 com Hexproof. Detalhe, se eu atacar, por exemplo, com 3 tritões, beleza? Eu só vou criar uma ficha, beleza? Eu vou criar uma ficha sempre que um ou mais tritões sejam virados. Então, por exemplo, a habilidade aqui do Kumena, a primeira, né? Que eu viro um tritão, um outro tritão desvirado que eu controlo e o Kumena não pode ser bloqueado. Ou seja, sempre que eu ativar essa habilidade, cada vez que eu ativar, né? Se eu não estiver virando um tritão que seja uma ficha, né? Aí sim eu vou ficar criando uma ficha de tritão. Lógico, uma ficha para cada vez que essa habilidade for ativada, tá? E uma ficha, logicamente, também para cada encantamento que eu tiver. Se eu tiver duas peregrinações, né, toda vez que eu ativar a habilidade do Kumena, virando um tritão, eu vou criar duas fichas, beleza? Só para que vocês entendam esse pulo do gato aí desse encantamento. Não é para se empolgar e vou atacar aqui com 3 tritões, tem um encantamento, vou criar 3 fichas. Não, cria uma ficha só, beleza? E aí, como eu tenho ao total aí cadê? 27, são 30 fontes de mana, eu preciso ter onde gastar todas essas manas. Então, para isso eu quero comprar bastante cartas, né, com adepto. Beleza, tritão muito forte, 2 manas, 2/1. Tem esse drawback, né, de ter que pagar 3 manas, ou simplesmente revelar um tritão que eu tenho na mão, beleza? Para que ele não seja sacrificado, é isso? Não, como custo adicional, beleza? Então, ou seja, mesmo que ele seja anulado ou não, eu preciso pagar esse custo a mais, né? São 3 manas incolores ou revelar um tritão. Cata Magia Vodaliana, né, o nosso Lorde queridinho aí, beleza? 2 manas 1/1 lampejo, né? Todos os outros tritões, ele não infla ele mesmo, né? Vão receber mais um, e tem a cerejinha do bolo, que é sacrificar um tritão, essa habilidade ativada, né?
dando condições de anular uma máscara que não seja criatura, a menos que o controlador dela pague uma mana incolor. Muito forte, pega muita gente de surpresa, né? Interage bem com remoções, com cólera e etc. Tranquilo? A peregrinação já expliquei. Duas cópias da trapaceira, né? 2 manas, 2/2 lampejo. Ela vira uma criatura que o oponente controla, ou seja, eu não posso virar um tritão que eu controlo para ajudar aí a criar mais fichas, né, com encantamento, mas tranquilo, isso aí. Além de eu virar essa criatura, né, que o oponente controla, ele também desliga todas as habilidades, né, que a criatura tenha, beleza? Mais um tritão, não tem muito o que falar sobre ele. Mesmo esquema da catamagia, né? Ele infla todos os outros, ele não se infla, não é um Lorde meio que clássico, né, feito os antigos, que inflavam também o tipo de criatura do oponente junto, tinha essa desvantagem. Mas é isso. Seguindo aí agora pra galera das 3 manas, tô testando uma cópia de Mímico, né, porque ele é meio que um coringa nesse deck, e também pode servir como fonte de mana. Aqui a vinculadora, certamente o melhor tritão, né, desse deck, já se tornou staple do jogo. Lampejo, 3 manas, 2/2. Quando ela entra em jogo, ela anula uma habilidade ativada ou desencadeada, beleza? De uma permanente, que seja... Deixa eu só ler com atenção aqui, né? De um artefato, criatura ou Planeswalker, beleza? No caso, encantamento não conta. E tem um detalhe, sempre que ela desliga essa habilidade, sempre que ela anula essa habilidade ativada ou desencadeada desses 3 tipos de permanente, certo? Ela desliga totalmente, certo? Todas as outras habilidades que essa permanente tenha, enquanto ela estiver em jogo. Então, pega de surpresa, né? Por exemplo, Imperatriz, Teferão, né? Que são as planaltas mais queridas aí da galera que joga de controle, né, de UW. Serve também para de repente impedir que uma Fênix volte do Grave para jogo. É sensacional essa carta. Não tem defeito nenhum, não tem nenhum drawback. Esse custo é tranquilo, poder de resistência é muito bom também. Lampejo, então só alegria. Beleza? Seguindo, o Cantamente Vodaliana, eu confesso que estou testando. Né? Como eu falei, eu jogava bastante histórico com esse deck, então basicamente estou trazendo a lista que eu usava no histórico, só que nos moldes do Explorer. Então acredito que essa criatura ainda seja uma boa opção, né, para o deck. Ela custa 3 manas, sendo 2 azuis, 2/2. Ela tem 2 tipos de reforçar. O reforçar que custa 2, sendo um incolor e um vermelho, e também tem um reforçar custando um incolor e um verde. Né? Quando ela entra em jogo, ela recebe um marcador de +1/+1, beleza? Toda vez que ela for reforçada. Então, ou seja, se eu pagar 5 manas, tá? No caso aí sendo 2 incolores, 2 azuis e uma vermelha, por exemplo. Aí ela entra em jogo 3/3, beleza? Mesma coisa se eu pagar, ao invés de uma vermelha, pagar 5 manas sendo uma verde. E se eu pagar 7 manas, ela entra em jogo 4/4, tranquilo? Perdão, ela entra. Para cada vez que eu pagar esse custo de reforçar, ela ganha 2 marcadores de +1/+1, não conta só um. Então, recapitulando, se eu paguei 5 manas, sendo uma delas pelo menos uma vermelha, beleza? Ela vai entrar em jogo 4/4. E se eu pagar 5 manas, sendo pelo menos uma verde, ela também vai entrar em jogo 4/4, beleza? Eu posso escolher quais cores eu vou utilizar aí a mais. Agora, se eu pagar 7 manas, ou seja, o custo dela, normal, né, o CMC, e mais os 2 reforçar, certo, que ela tem, ela não vai entrar em jogo 4/4, ela vai entrar em jogo 6/6, beleza? E aí o efeito dela é roubar uma criatura, beleza, que tem um poder menor do que o dela. Igual não serve, tranquilo? Então, assim, ela, na verdade, ela 3 mana dos 2, ela já pega bastante coisa, né? As criaturas no /1, as criaturas que tiverem 0 de poder, né? Alguma barreira ali, alguma criatura, até que não seja barreira, mas que bloqueie bem,
né, ela consegue meio que atrapalhar algum bloqueador, né? Ela meio que tira da frente. Então, acredito que ainda seja uma criatura que vai brilhar, né? Até agora não está sendo tão útil, mas eu estou curtindo. Sempre que vem, ajuda de alguma forma, beleza? E aqui, uma outra criatura que ajuda bastante em relação às compras desse deck e com relação também à sinergia com o encantamento. Por quê? Porque o grande detalhe aqui é a primeira habilidade dele, né? Sempre que eu virar, né, ela tem esse custo, né, uma habilidade ativada, eu viro um tritão desvirado que eu controlo, ele não pode ser bloqueado, o Kumena. Ou seja, sempre que eu virar um tritão e eu tiver um encantamento, certo? E esse tritão não for uma ficha, beleza? Eu vou criar uma ficha de tritão /1, tá? Agora, o detalhe, se eu virar dois tritões que não sejam fichas, beleza? E tiver um encantamento, eu vou criar duas fichas. Agora, se eu virar um tritão e tiver dois encantamentos, a habilidade vai para pilha para cada encantamento que eu controlo. Então eu vou criar duas fichas, beleza? E assim por diante, tranquilo? Então, continuando aqui, a Planinauta, né? Basicamente em forma de tritão. Se eu virar três tritões, né, que eu controlo, eu compro uma carta. E se eu virar 5 tritões desvirados que eu controlo, eu coloco um marcador de +1/+1 em cada tritão que eu controlo. Então, o camarada é brabo. 2/4 já fica vivo aí pra muita coisa. Tem um defeito, entre aspas, de ser lendário, mas isso aí não conta tanto porque sempre que ele entra em jogo, ele vai ser alvo de alguma remoção, com certeza vai tomar cólera também quando tiver em jogo, então é ideal ter pelo menos aí 3 cópias mesmo, beleza? E aqui nos terrenos, uma ilha, né? Caso eu tome algum LD, né? Otawara, para meio que ganhar tempo, dar um balse em alguma coisa minha ou do oponente, né? O Charco, dual, não tem muito o que dizer com relação a isso. Santuário também, a Senda, beleza? E aqui, Vinhas Inquietas, Melende, certo? Simic. Então, essa habilidade dela, de ficar 5/5, atropelar, ela, como eu falei, é uma maneira de eu ter onde colocar o tanto de mana que eu consigo adicionar nesse deck. E além disso, o fato de transformar uma criatura em 3/3, ela vai fazer com que um tritão que eu tenha entre no combate melhor, como eu expliquei no outro vídeo, né? Que eu falo sobre essa Melende, ou ela vai meio que diminuir um pouco uma criatura que o oponente tem, uma criatura bem problemática, beleza? E aí, seguindo, Caverna das Almas, né, bem interessante também contra o próprio deck de tritões, né? Quando eu tiver no Amirro, ou o controle em geral, beleza? Para impedir que os tritões que eu tenha sejam anulados. Tranquilo, e aqui Mutavault também, fechando aí o main deck. No side, tá tudo bem louco ainda, né? 3 cópias aí da proteção de testemunhas, basicamente para travar algum tipo de criatura problemática, né? Mesmo que ainda permaneça em jogo, né? Mas uma criatura 1/1 geralmente não é um problema para esse deck, tranquilo? Uma criatura 1/1 sem habilidades, né? Dependendo da habilidade, pode ser problemático sim. 4 cópias de Golpe Desdenhoso, para basicamente pegar algumas cóleras, Big Spells em geral, beleza? Seguindo com uma cópia do Invocador no side também, para reforçar contra decks que querem burlar a questão de conjurar, né, mágicas de criaturas. Mergulhadora, ela tá aqui meio que para roubar algum equipamento, algo assim, algum artefato que atrapalhe um pouco, né, o jogo. Uma cópia só realmente para teste. Por enquanto eu não estou usando tanto, mas se precisar tá aí, beleza? Vândalo, para remoção clássica, né, de encantamento ou artefato. E nesse caso exila, ou seja, é uma criatura muito boa para ring, né, que eu não sei se ainda estão jogando muito com ring no Explorer, eu não sei se está válido, inclusive tô bem perdido, mas
tá para garantir, né? Quanto a isso, beleza? Aqui vamos voltar à natureza, justamente contra encantamentos em geral, né? O GW Encantamentos é um deck que eu tive bastante dificuldade para vencer nos testes. Então, uma cópia aí, uma bala de prata, beleza? Uma cópia só, tá tranquilo. Rabecão, basicamente contra cemitério, né? E uma cópia perdida aí do Caloteiro Descarado, como um segundo bounce mesmo, tranquilo? Vamos aí para gameplay, 15 minutinhos aí de deck tech, eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia do que o deck se propõe a fazer, né? Deck agressivo, não tem muito mistério, mas eu tentei fazer aqui, tentei buildar de uma forma que ele tenha um jogo bom também no mid e no late game, tranquilo? Vamos ver aí como é que tá em ação. Vamos lá. Outra coisa também, nos testes, eu usei Company, né? E aí, retomando o que eu falei na Deck Tech, Company é uma carta que funcionava muito bem no histórico, né? Então, mas aqui eu percebi que não está sendo tão bacana, entendeu? Como trata-se de um outro formato, de outra época também, novas edições chegaram, então realmente pra cá, pro Explorer, eu não tô colocando muita fé nela não. Cheguei a testar também Carroça, né, que são duas cartas na curva 4 que são ótimas pós-cólera, né, do oponente. Só que também não achei tanto legal. A Carroça eu achei um pouco melhor do que a Company. Por quê? Porque o piso, né, da carroça, piso da carroça, é, me garante pelo menos duas fichas de gato, né, 2/2. Já uma Company ela pode simplesmente errar. E eu não tenho um volume tão grande assim de criaturas de uma maneira que seja tão difícil de uma Company errar. A possibilidade existe, entendeu? Então, o piso da Company é uma falha, né? Não colocar nenhuma criatura, ou colocar, sei lá, criaturas que não vão ter um impacto tão bom em jogo. Já o piso da carroça é bem mais tranquilo, digamos assim. Beleza? Vamos seguindo aqui no jogo. Vou fazer mais um Lorde, deixar ambos 3/3, será? Acho que eu vou fazer isso. Porque aí na volta eu já tenho um pouco mais de dano garantido, né? Certamente é um tipo de deck que não vai cólera, né? Tô vendo que o oponente tá mexendo bastante aí com Grave e tal. Vamos ver aí. Acho que não trata-se de Fênix. Não tá com vermelho no deck, é um UW. Vamos ver. Até agora também não joguei contra um Fênix. Não sei como é o jogo. Mas acredito que não seja uma partida tão difícil. Até agora eu tô percebendo que os jogos contra decks agressivos e alguns combos também tá bem tranquilo. Tá lá e cá, só que com uma leve vantagem para mim. Agora realmente mid e controls tá um pouco mais complicado. Tipo o Mono Black, o W Control tá um pouco tenso, né? Assim, não tá com uma diferença muito grande, mas tem uma leve vantagem pros meus oponentes, beleza? Aqui eu acho que eu já vou tentar fazer uma peregrinação, né? Para pelo menos criar uma ficha. Se vai resolver, resolveu. Aqui já vou para cima. Pensando ali se vai usar alguma coisa. O W reanimar. Não sei se esse deck tá no radar desse formato. É bom que a ficha aqui já entra em jogo com uma 3/3, né? Bem bom.
Pronto, aqui eu acho que eu já vou fazer esse mímico como terreno mesmo, para na volta ter a jogada dobrada, né? Fazer duas criaturas. Moldou um pouco mais a mão. Beleza, Masking Trip. Olha aí o gênio. Tranquilo. Certamente é isso que ele vai reanimar. Mas aí se for, tranquilo, a gente já tem coisa para interagir com ele, né? Que é a trapaceira. Ok. É assim, eu achei bastante trampo para fazer uma criatura feito ele, né? Mas, enfim, se tá dando certo, continua aí. Vou fazer mais uma peregrinação, né? Beleza. Aqui eu acho que eu já vou aproveitar essa janela que o oponente me deu para fazer uma trapaceira e passar isso tudo aí de dano. Criando mais duas fichas, né? Detalhe. Aqui basicamente é cólera ou G2. Acredito que o oponente não vai conseguir causar 20 pontos de dano num ataque só, né? Pelo amor de Deus, calma aí. Pense não, não pense não. Certo, mão que ajuda. Beleza. Ok, deixa eu dar uma sacada aqui no cemitério do oponente. Mentor. Certo, então a única ameaça do deck não é só o gênio, né? Ele também tenta fazer algo aí com o mentor. Tranquilo. Mentor realmente é muito forte. Certo. 3 bloqueadores até agora. Ainda tá morrendo. Fez mais um, mas acho que não vai ser o suficiente. 6 de vida. 4 bloqueadores, vai estar passando duas criaturas, né? 7 de dano. Não ganhou vida. E agora tem mais um Lorde. Então é isso aí. Vou atacar aqui com tudo. É bom que se ele tiver alguma coisa, eu já consigo responder sacrificando esses tritões que eu tô criando agora, né? No ataque. Muito bom. Não tem nada com iniciativa, né? Então, mais tranquilo ainda. Desse jeito já tem 6 de dano, né? Vou deixar resolver. Se ele tentar alguma coisa, eu faço o Lorde, né? Beleza. Contra esse deck, eu acho que eu vou adicionar só o Rabecão mesmo e a outra cópia da Invocadora. E vou tirar. Deixa eu pensar um pouco. Acho que os adeptos, né? Não tem tanta necessidade assim de comprar muita carta. Eu acho que só essa maneira de ter esse card advantage eu já consigo desenrolar bem esse jogo. Aí voltando à questão dos testes, essa quantidade de mana que eu consigo, né, fazer nesse deck, eu prefiro realmente depositar essas manas fazendo um número maior de jogadas por turno ou usando a habilidade da Melende Simic, né, das Vinhas Inquietas, ou então realmente comprando carta com Kumena
E aí fazendo os tritões que vão vindo nas compras. Beleza? Então... vou equipar essa mão, né? 3 manas, tranquilo ali. A partir do turno 2 já consigo jogar. Veio uma jogada de turno 1, melhor ainda. Então, vamos aí. Esse deck, eu acredito que ele não esteja no metagame, né? Talvez também seja treino do oponente, né? Fazendo teste, não sei. Deixa isso aí resolver, porque ficha realmente pode entrar em jogo tranquila, né? Não interage. Aqui eu vou fazer um Tavalt. Acho que eu já vou de Rabecão. Pra dar uma travada boa mesmo no grave do oponente, né? Enquanto vou deixando esse artefato maior também. Bem bom. Mentor, beleza. E aí é como se fosse uma espécie de plano B, né? Caso o plano do gênio não dê certo. Muito bom também. E aí já vou tirar mais cartas ali dele. Certo, tambor de folhas. Deixa eu pensar um pouco. Aqui de toda forma eu já tenho 3 manas, né? Vou fazer mana com a caverna. Pra cá. E aí agora sim, quando a habilidade do mentor for pra pilha, eu anulo com a vinculadora. Gênio 0/4, né? Muito forte. Não fez nenhuma mágica, beleza. Bom, já que não fez nada, eu acho que eu já vou fazer pelo menos um Lorde, né? Pra começar a atacar. Certo, muito bom a Tawara. Mais um terreno. Então, com esse terreno a mais, deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui. Aqui eu já posso, na verdade, fazer... mais um Kata. E aí vou passar na volta... Aliás, na volta não, no turno do oponente eu faço a vinculadora. E aí no meu turno já faço com Mena. E já fica melhor para começar a comprar carta ou aumentar mais ainda o poder dos meus tritões, beleza? Ok, a habilidade foi para pilha. Já vou travar aí tanto a destreza como a habilidade de fazer fichas também no mentor. Caso o oponente... poderia ter anulado, não anulou. Foi. A destreza eu vou deixar resolver, porque querendo ou não, a partir de agora tá desligada, né, também. Então, uma vez não tem problema, visto que a vinculadora já tá 5/4. Fez ali o truque de mãos, tranquilo. Foi por considerar, vou deixar resolver também. Certo. 3/4. Aqui poderia ter o ataque, né, com o gênio, mas... ele com certeza sabe que eu ia exilar 2 cartas, né? Não ia causar tanto dano, não. E preferiu deixar a criatura
desvirada, sabiamente, né? Nesse turno, eu acho que agora, como o mentor tá totalmente desligado, tô seriamente pensando em fazer um canta roubando o gênio, ou então o próprio mentor, né? Não sei. Que tem maior resistência, né? Pensar um pouco. Acho que eu vou roubar o gênio mesmo. Que ele por enquanto tá sendo chato. Que é muito bom fazer mágica sem se preocupar com anulação, né? Aqui vem pra cá o gênio. Tranquilo. E aí já vou usar o próprio gênio para transformar ali a Mutavault e atacar com a galerinha. Opa. Vou atacar com... Opa, calma aí. Não vou atacar com a Articuladora, lógico, né? Vai ser com a Caverna e com a Invocadora. Eu poderia, na real, já tripular ali, mas eu acho que não vale a pena. Na verdade, tem 4 cartas. Não preciso tripular agora não. Prefiro deixar o rabecão desvirado, né? Caso o oponente tenha mais alguma coisa de mágica assim, já fico com a resposta ali pronta, né? Pra ficar usando todo o fim de turno. Certo, tá tentando fazer uma marcha no Lorde. Marcha no Lorde. Eu acho que eu posso. Posso sacrificar um tritão aqui, né? Acho que não tem problema. Eu vou salvar usando o próprio invocador mesmo. Bater com a caverna já tá sendo bom, né? Ele só mata se fizer o bloco. Ou se champar dessa forma, então tá tranquilo. Na volta, certamente vou ter um ataque bem melhor. Esse oponente ainda tinha essa resposta aí, Michuruca. Tá pensando, deu uma zicada complicada, né? E no final do turno já vou usar ali. Que aí, caso ele consiga devolver o gênio, mesmo assim vai vir bem fraquinho, né? Pronto, aqui eu já tenho acesso a... Já tenho como fazer... Começar a fazer uma quantidade boa de fichas, né? Então, vamos lá. Bom, deixa eu tentar logo fazer o Kumena, né? Ver se o oponente vai ou não anular. De repente esquece, né? Essa pausa assim geralmente é porque esqueceu mesmo da caverna. E aqui legal que são 2 cavernas, né? Certo. Tá tentando remover para devolver o gênio, né? Beleza. Ele vai, mas ele vai virado. Vou fazer aqui uma mana azul. Que aqui inclusive eu posso anular, né? Essa mágica. Tô pensando. Que aí eu teria que sacrificar 2 tritões, né? Aí não é muito bacana não.
Então, beleza, vou deixar isso resolver. Volta aí o gêniozinho dele. Tranquilo. Agora, bora de encantamento. Aqui eu acho que eu vou bater só com a vinculadora mesmo. Tá. Beleza. No final do turno do oponente eu já posso comprar uma carta tranquila aqui, né? Com Mena. Pra passar a desenvolver melhor aqui esse jogo. Que já tá bem tranquilo, mas eu tenho que manter ele de uma maneira que eu não deixe ele escapar, né? A vitória já tá meio que, entre muitas aspas, certa. Mas tenho que ter atenção aqui para não bobear, né? Deixa eu ver o que, é que tem no cemitério do oponente. Tem um mentor, perdesse, tranquilo. E terreno. Uma boa. E aí, oponente. Se ele já desistiu, que ele percebeu que poderia responder, né? Não tinha muito o que ser feito, não. Pronto, é isso. Para que o vídeo não fique tão extenso, vou encerrar por aqui. Continuar essa corrida aí rumo ao mítico. Vamos ver se nessa sessão agora de janeiro eu também consigo chegar entre os 1.200 melhores. Valeu aí por ter assistido. Forte abraço. Se você for jogar também, boa sorte. Valeu. Abraço.